Olá pessoal, vou começar aí a segunda aula sobre a Revolução Francesa. Na primeira aula parei na parte em que se formava a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional foi formada somente pelo terceiro estado, tá certo? Por que esse terceiro estado fez isso? Porque os outros dois estados não concordavam com mudança nenhuma. Então resolveram fazer uma Assembleia Nacional para realmente conseguirem fazer a mudança. E a Assembleia Nacional aprovou a igualdade de direitos, direitos e deveres, né? O primeiro estado e o segundo estado, que é o clero e a nobreza, tiveram que pagar imposto a partir de então. E muitas outras mudanças, essas foram as principais mudanças, né? O clero e a nobreza teve que pagar imposto, igualdade de direitos a todos, tá? E é claro que a nobreza e os cleros não gostaram dessas mudanças, né? E muito menos o rei, tá certo? Que o rei passaria então a ter que obedecer à Constituição, e antes não, o rei que ditava a Constituição, né? Era uma ditadura, né? O rei ditava as ordens e o povo cumpria. E com as aprovações ocorridas da Assembleia Nacional, nova Constituinte, mudou muita coisa e o rei então seria obrigado a obedecer à Constituição. Muito bem. O que aconteceu? O rei resolveu reagir. Primeira coisa que ele fez foi convocar o exército convocou o exército e chamou o exército para os arredores de Paris, onde estava a Assembleia Nacional. Então essa foi a primeira ideia do rei, usar as forças armadas para defender aí a sua posição. Só que o povo reagiu. Quando o povo ficou sabendo que o exército estava acampando nos arredores de Paris, para tomar Paris, né, em benefício do rei, o povo saiu às ruas se organizando para defender a cidade e defender a Assembleia Nacional. E aí foi esse momento que aconteceu o grande marco da Revolução Francesa, que foi a tomada da prisão da Bastilha. Na Bastilha era uma prisão onde abrigava presos políticos, aqueles que o rei falava assim, ó, prenda e joga a chave fora, né? Então os caras ficavam presos lá, sem direito a nada, né? Não tinha como recorrer à ordem do rei. E a população se organizou em Paris e eles marcharam em direção à Bastilha, porque na Bastilha ficava lá um paiol onde tinha armas e munição. Então a população queria ir lá pegar as armas e munição para defender Paris do exército do rei. Tá certo? O rei também tinha o apoio dos nobres, né? Então os nobres, o rei e o clero queriam acabar com a Assembleia Nacional e voltar a coisa do jeito que era antes. Só que a população resolveu então enfrentar. E eles marcharam em direção à Bastilha, que era uma prisão, onde tinha esse paiol de armas e munições. Só que o diretor da Bastilha não quis entregar. Chegaram o pessoal lá na frente e tal. Não quis entregar as armas e munições e ordenou a tropa que estava tomando conta da prisão que atirasse na população desarmada. E foi quando os soldados se recusaram a atirar na população desarmada. E aí o diretor da Bastilha foi pego, mataram ele lá. Mas esse foi um marco importante porque os soldados se recusaram a atirar na população, mesmo com a ordem do seu comandante. Tá, isso é importante, né? Então a polícia militar não pode ficar obedecendo certas ordens, por exemplo, né? Vai atirar na população desarmada porque está fazendo manifestação, né? Então foi isso que ocorreu, foi muito importante aí a queda da Bastilha. Além da queda da Bastilha, ocorreram outras coisas. Aconteceu um fato chamado a Noite do Grande Medo, onde que a população de camponeses saíram pelos feudos lá, né?
e capturando os nobres dentro dos castelos e matando os nobres e suas famílias, todo mundo que estava lá dentro, neném, criança, avô e o nobre, toda a família de nobre estavam sendo mortos lá, os castelos saqueados em vários lugares. Por isso esse momento chamou aí a Noite do Grande Medo, tá? Não. Bom, muitos nobres também, eles fugiram da França, foram para os reinos vizinhos e organizaram um exército para combater a Revolução Francesa, tá? E aí o rei ficou sabendo, desse exército que estava sendo montado. Esse exército, liderado por nobres aí, e com apoio de reinos vizinhos, invadiram o território francês. E o rei ficou sabendo, resolveu fugir para encontrar com os caras. Só que ele não conseguiu chegar lá. Foi capturado antes pelos rebeldes, pelos revolucionários, vamos dizer assim. E foi preso, julgado como traidor. E foi condenado e cortaram a cabeça dele. Perdeu a cabeça. O rei perdeu a cabeça, a mulher dele perdeu a cabeça também. Todo mundo perdia a cabeça num negócio chamado guilhotina. Foi inventado lá pelo francês nessa época aí. E é engraçado que esse próprio francês, o João Guillot, se eu não me engano, ele perdeu a cabeça também na guilhotina. Enfim. Bom, então o rei foi guilhotinado porque ele tentou fugir para compor com o exército que estava invadindo a França. Então ele foi julgado como traidor, então ele foi guilhotinado, tá? Muito bem. Outra coisa que a gente precisa saber é que dentro da própria Assembleia Nacional havia